Olá, amigos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de RLM? Vamos fazer alguns exercícios para massificar o conteúdo da última matéria, do último bloco? Vamos lá? Ó, primeiro, sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. 3 mais 9 é igual a 12. Pelé é brasileiro. O jogador de futebol, a idade de Maria, a metade de um número, o triplo de 15 é maior do que 10. É correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas os itens de números? Gente, olha só. 3 mais 9 é igual a 12. Isso aqui é oração? Sim. Tem verbo. É declarativa? Sim. Não é pergunta, não é ordem, não é exclamativa. Tem como você atribuir valor lógico a ela? Sim. Isso daqui, ó, 3 mais 9 realmente vai dar 12. Então, isso aqui é verdade. Então, isso daqui, ó, é uma proposição. Pelé é brasileiro? Sim, não é pelo fato disso aqui ser verdade que vai ser proposição. Mesmo se eu colocasse aqui Pelé é alemão, isso daqui seria uma proposição, só que de valor lógico que falso, partindo do princípio que nós conhecemos o Pelé como jogador da nossa seleção, né? Jogador brasileiro. Então isso daqui, ó, é proposição. O jogador de futebol. Gente, cadê o verbo? Não tem. É oração? Não. Se não é oração, então não é proposição. A idade de Maria. Cadê o verbo? Não tem. Então, não é proposição, não é oração. A metade de um número. Também, cadê o verbo? Não tem verbo, então não é oração, não é oração, não é proposição. O triplo de 15 é maior do que 10. Gente, o triplo de 15 vai me dar o quê? 45. 45 é maior do que 10? Não, mas é proposição? Sim, é proposição, pois é uma oração declarativa e tem como você atribuir um valor lógico para isso daqui. No caso, seria falso, mas não estou preocupado em o valor, eu estou preocupado em saber se é proposição. Então, isso aqui é proposição. Logo, proposição vai estar na primeira, na segunda e na sexta. Então, aqui, ó, gabarito letra A, beleza? Vamos lá. Dadas 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Então, colocou aqui 5 e está falando, a frase que não possui essa característica comum é, vamos lá, que belo dia! Isso daqui é proposição? Não, é uma, aqui, ó, uma exclamativa e nem verbo tem, né? Então, isso daqui, ó, não é proposição. Um excelente livro de raciocínio lógico. Que livro? Não sei. Então, também não é proposição. O jogo termina empatado? Isso aqui, ó, oração declarativa? Não, é interrogativa. Não é proposição. Existe vida em outros planetas do universo? Gente, é oração? Sim. É declarativa? Sim. Tem como você atribuir valor lógico para isso daqui? Sim. Então, isso daqui, ó, é proposição. Aqui, escreva uma poesia. Gente, isso daqui é o quê? Imperativa. Logo, não é proposição. Então, a única aqui vai ser o quê? A quarta gabarito, letra D. Mais uma aqui, ó. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. 5x mais y é um número inteiro. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. É verdade que apenas são sentenças abertas. Vamos lá. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Ele, quem? Não sei se eu não sei quem é, não dá para afirmar se é verdadeiro ou falso. Então, isso daqui é uma sentença aberta. 5 mais x é um número inteiro?
Se eu não sei quanto que vale o x, eu não sei quanto que vale 5x. Se eu não sei quanto que vale y, então não dá para falar que 5x mais y é um número inteiro. Então isso daqui é uma sentença aberta. Agora, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000? Gente, é oração? Sim. É declarativa? Sim. Tem como atribuir valor lógico para isso? Sim. Se foi realmente João da Silva, vai ser verdade. Se não foi, vai ser falso. Então, isso daqui, ó, é uma proposição. Logo, ele está falando que são sentenças abertas, então vai ser a primeira e a segunda, gabarito letra A. Show de bola? Bom, vamos agora falar de negação. Meus amigos, vamos falar de negação de uma proposição. Uma proposição simples, né? Proposição atômica. Negação é a inversão do valor lógico. Se uma proposição assumir um valor verdadeiro, a sua negação vai ser o quê? Vai ser falso. Se uma proposição assumir um valor lógico falso, a sua negação vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Gente, a negação é como se fosse a multiplicação por menos 1 lá na matemática. Na matemática, a gente, quando multiplica por menos 1, a gente não troca o sinal? Se eu tenho 3, 3 vezes menos 1 vai me dar o quê? Menos 3. Se eu tenho menos 8 vezes menos 1 vai me dar o quê? Mais 8. Na lógica, a gente não tem mais e menos. A gente tem verdade, falsidade. Então, ó, a negação da verdade vai ser a falsidade. E a negação da falsidade vai ser o quê? A verdade. Agora, o que seria o menos 1 na lógica? O menos 1 na lógica é a simbologia da negação que nós temos. Que simbologia seria essa? Olha lá. Eu tenho, ó, a negação, que seria esse símbolo. Isso todas as bancas usam, que é o tio, né? Agora, tem a canaleta, né, que também pode ser representada como a negação. Só que essa simbologia, geralmente quem usa é o CESP, Sebrasp, né? Então, o CESP gosta muito de usar essa simbologia, mas também usa às vezes o tio, tá? Só estou falando que se aparecer tanto esse quanto esse daqui, você já sabe que isso aqui é negação. Isso aqui vai vir antes da proposição. E quando ele aparecer antes da proposição, está indicando que eu estou trocando o sinal, o valor lógico dessa minha proposição, ok? Então, ó, a negação é a inversão do valor lógico. Exemplo, eu tenho uma proposição P. Essa minha proposição, ela pode assumir dois valores. Ou ela será verdadeira, ou ela será falsa. Agora, olha, eu tenho a negação dessa minha proposição. Eu coloquei aqui, ó, o símbolo da negação antes da minha proposição. Então, eu vou negar a minha proposição P. Quando a minha proposição P for verdade, a sua negação vai ser falsa. Quando a minha proposição for falsa, a sua negação vai ser o quê? Vai ser uma verdade. Show de bola? Então, é a simples inversão do valor lógico. Bom, negação das proposições simples. Olha, eu tenho uma proposição P que eu chamei de Helena é médica. Galera, como é que eu nego agora através do texto? No texto, para negar uma proposição, eu vou só brincar em colocar ou tirar a partícula não. Então, se eu tenho uma frase que não tem não, quando eu quero negar, eu coloco não. Agora, se nessa frase já tem não, o que eu faço? Eu tiro não, que é para não ter que ficar colocando não, não duas vezes, né? Então, se eu não tenho, eu coloco. Se eu já tenho, eu tiro esta partícula, beleza? Vamos ver. Temos aqui, ó, a negação da minha proposição P vai ser o quê? Helena não é médica. Eu coloco não antes do verbo, beleza? Uma outra proposição que
Arthur é alto. Qual seria a negação de Arthur é alto? Arthur não é alto. Meus amigos, ó, eu não estou preocupado com o valor lógico da minha proposição. Em nenhum momento eu disse que Helena é médica é verdadeira, ou disse que ela é falsa. Só que tem o seguinte, se a Helena é médica for verdade, Helena não é médica, vai ser falso. Mas se Helena é médica for falso, Helena não é médica, vai ser verdade, beleza? Então é sempre o contrário. Vamos ver uma outra aqui. Luísa não é bailarina. Qual seria a negação? Aqui eu já tenho o não. Então, quando eu tenho não, o que eu faço? Eu vou tirar o não. Então, vai ser Luísa é bailarina. Show de bola? Mas, galera, fica atento com um detalhe. Com essa daqui, ó. Arthur é alto. A negação de Arthur é alto, eu coloquei Arthur não é alto. Mas eu poderia aí, né? Tá aí, Arthur não é alto. Mas eu poderia colocar Arthur é baixo? Será que isso aí seria válido? A cereja, né? Ele não é alto, então ele é baixo, seria a negação, correto? Não, não é. Eu não posso afirmar que Arthur é baixo é a negação de Arthur é alto. Por quê? Porque ó, o fato do Arthur não ser alto não implica ele ser baixo. Ele pode ser o quê? Mediano. Então, ó, eu tenho o Arthur alto. Quando isso aí não for verdade, ele pode ser o quê? Ele pode ser mediano ou até pode ser baixo. Mas se existe a possibilidade dele ser baixo, eu não posso afirmar que a negação vai ser o quê? Ele ser baixo, né? Beleza? Eu posso falar que ele não é alto, eu não posso afirmar que ele vai ser baixo. Então, regra geral, a negação vai ser sempre a inclusão ou a exclusão da partícula não. Beleza? Então, olha só. Isso aí, ó, está errado. Beleza? Porque, ó, eu tenho a possibilidade dele ser alto, né? Mas eu tenho a possibilidade dele ser mediano e a possibilidade dele ser baixo. Se isso aqui não está acontecendo, o que pode acontecer? Isso daqui ou isso daqui. Então, se pode ser isso ou isso, eu posso afirmar que vai ser isso daqui? Não, não posso afirmar. Então, seria errado eu afirmar que Arthur é baixo, é a negação. Agora, existe exceção? Exceções? Sim, existe. Eu posso negar não usando não, mas trocando o texto? Posso, quando existirem apenas duas situações, né? Dois extremos. Por quê? Se existir uma outra situação, então essa pode ser. Mas quando existir duas situações, aí sim. Se não for essa, vai ser essa. Um exemplo. O aluno está dentro de sala. Um exemplo comum. O aluno está dentro de sala. Qual seria a negação do aluno estar dentro de sala? O aluno não está dentro de sala. Regra geral. Mas, meus amigos, se ele não está dentro de sala, ele vai estar o quê? Fora de sala. Então, negar o aluno estar dentro de sala pode ser o aluno estar fora de sala, pois só existem esses dois extremos. Beleza? Fora isso, não. Fora isso, eu coloco não ou eu tiro não. Show de bola? Vamos lá. Agora, ó, isso aí já caiu em prova, tá? Assim, veio numa argumentação, dentro de uma argumentação, aí veio lá falando o dólar subiu. Eu estou botando aqui um exemplo, estilo que caiu na prova para a gente ficar esperto. Aí, ó, se eu perguntar, se chamarmos o dólar subiu de P, então a negação de P será o dólar baixou? Não, vimos isso ali, né? O Arthur é alto, o Arthur é baixo. Ó, o dólar, ele pode subir, o dólar, ele pode baixar, mas ele pode ficar o quê? Estável. Então, o fato dele não subir, né? Isso aqui não está acontecendo, não implica isso aqui estar acontecendo. Então, eu não posso afirmar que isso daí está correto, beleza? Então, isso aí está
Errado. Então, aqui, ó, errado. Vamos para outra. Se o dólar subiu, tiver valor lógico falso, então o dólar baixou, terá valor lógico verdadeiro. Ó, mesma coisa. O dólar subiu, o dólar está estável, o dólar baixou. Se isso daqui é falso, o que vai ser verdadeiro? Isso daqui? Não, pode ser, ó, isso daqui. Então, o fato disso aqui não estar acontecendo não obriga isso daqui estar acontecendo. Pode ele estar estável. Então, essa daqui também está o quê? Errada. Aí colocou uma outra sentença. Se o dólar subiu, tiver valor lógico verdadeiro, então o dólar baixou, terá valor lógico falso. Galera, é a mesma coisa. Vamos analisar? O dólar subiu, o dólar está estável, o dólar baixou. Agora eu estou falando que isso daqui é verdadeiro. Galera, eu estou falando que o dólar subiu, aconteceu, é verdade. Se o dólar subiu, é verdade, ele pode ter ficado estável? Não, então isso daqui é falso. Se o dólar subiu, aconteceu, é verdade, então o dólar baixou, não pode acontecer. Logo, isso aqui vai ser o quê? Vai ser falso. Ah, Cereja, então aqui está certo? Sim, aqui está certo. Mas, poxa, o dólar baixou não é a negação do dólar subiu, foi o que você disse. Sim, não é a negação, mas não deixa de pertencer, não deixa de estar dentro do mesmo contexto. Gente, olha só, aqui é falso. Nessa situação, se isso aqui é falso, o que é verdadeiro? Esse ou esse. Agora, quando isso aqui for verdade, nenhum dos dois pode estar acontecendo. Então, os dois serão o quê? Serão falsos. Então, eu posso falar que ela terá valor lógico falso. Beleza, gente? Cuidado que isso aí já caiu em prova. Vamos lá. Qual a negação da proposição não basta a mulher de César ser honesta? Meus amigos, ó, para eu negar uma proposição, mesmo tendo mais de um verbo, né, tendo dois verbos, eu vou sempre negar o primeiro. Para a gente, para a lógica, o primeiro é sempre o principal. Então, sempre eu vou negar o primeiro verbo. Negar como, Cereja? Eu sempre vou colocar o não ou tirar o não deste primeiro verbo, sempre antes do primeiro verbo, beleza? Posso ter outros verbos, mas o principal é o primeiro, é aquele que eu tenho que negar. Então, olha o que está escrito nessa minha sentença. Não basta a mulher de César ser honesta. Qual a negação dessa proposição? Poderia ser, não basta a mulher de César não ser honesta? Gente, eu coloquei esse não antes desse verbo aqui, ó. Mas o que eu disse? Tem que vir sempre antes do primeiro verbo. E antes desse verbo eu tenho o quê? Eu tenho o verbo aqui, ó, bastar. Basta. Então, esse daqui não é o principal, esse aqui não é o primeiro. Então, esse daqui vai estar o quê? Errado. Beleza? Estamos aqui, ó. Está errado. Vamos para o outro. Basta a mulher de César não ser honesta. Gente, olha só. Eu tinha o não aqui. Eu tirei o não, mas eu coloquei um não aqui. Tá certo? Não. Aqui também está errado. Vamos para a terceira. Basta a mulher de César ser honesta. Galera, aqui está certo. Por que, Cereja? Olha só aqui a principal. Eu tenho um não aqui. Esse não está negando quem? Está negando tudo isso aqui que vem depois. Eu tenho o verbo aqui bastar. Então, para negar isso, basta agora eu tirar quem? Eu tirar o não. É simples, meus amigos. Basta você tirar esse não. Então, a negação vai ser o quê? Basta a mulher de César ser honesta. Então, aqui, ó, vai estar correto. Show de bola? Meus amigos, vamos falar agora de dupla negação. O que é uma dupla negação? Dupla, né? Duas vezes. Então, eu vou negar agora duas vezes. Aí eu penso,
O que seria, então, negar duas vezes? Volta lá para a matemática. Na matemática, quando eu multiplicava por menos 1, eu não trocava o sinal? Sim. E o que acontece na matemática quando eu multiplico duas vezes por menos 1? O menos com menos fica o quê? Fica mais, não é? Olha só. Aqui, ó, um exemplo. Eu tenho o menos 3. O que acontece no menos 3 se eu multiplicar por menos 1? Isso aqui vai passar a ser o quê? Menos com menos vai ficar mais. Aqui, ó, uma vez. Agora, o que acontece se eu multiplicar novamente por menos 1? O 3 vezes menos 1 vai me dar o quê? Vai me dar menos 3. Agora, se eu tivesse aqui o 8, 8 vezes menos 1 vai me dar o quê? Vai me dar menos 8. Se eu multiplico novamente por menos 1, agora menos com menos vai ser o quê? Vai ser mais. Então, gente, olha só. Quando era negativo, quando eu multipliquei duas vezes por menos 1, ele voltou a ser negativo. Quando era positivo, quando eu multipliquei duas vezes por menos 1, ele voltou a ser o quê? Positivo, ok? Então, meus amigos, toma muito cuidado com conceito teórico. A dupla negação, ele não vai fazer com que a proposição volte a ser verdadeira, porque agora eu não vou falar de positivo ou negativo, vou falar de verdadeiro e falso. Então, ó, às vezes eles gostam de perguntar assim: a dupla negação faz com que a proposição volte a ser verdadeira, certo ou errado? Errado, pois eu não posso garantir que ela voltará a ser verdadeira. Eu posso sim garantir que ela vai voltar a ter o valor original. Ela vai voltar a ser verdadeira se ela era verdadeira. Agora, se ela fosse falsa, se ela for falsa, ela vai voltar a ser o quê? Falsa. Então, ela volta a ter o valor original. Se for verdade, volta a ser verdade. Se for falsidade, volta a ser falsidade. Beleza? Então, acompanha lá. Ó, dupla negação. A dupla inversão do valor lógico. Negar duas vezes, né? Então, vou negar duas vezes. Então, ó, eu tenho a minha proposição P. Minha proposição P pode ser verdade ou falsidade. Agora, se eu nego a minha proposição, né, o que vai acontecer? Quando era verdade, né, se fosse verdade, vai passar a ser falsidade. Se for falsa, vai passar a ser verdade. Agora eu quero negar novamente, então vou fazer a dupla negação. Gente, agora eu estou negando quem? Não estou negando mais o P. Eu estou negando isso daqui, ó. Isso daqui é o não P. Então eu não vou negar agora o P, eu vou negar isso daqui, ó. A negação do P. Então agora quando o P for falso, nessa situação aqui ele não vai ser falso, a negação do P, então, ó, a dupla negação vai ser verdadeira. Se o não P for verdadeiro, a dupla negação vai ser o quê? Falsa. Repara, ó, voltou a ter o valor original. Show de bola? Então, dupla negação volta a ter o valor original. É só isso, Cereja? É só isso. A princípio, sim, é só isso. Só tem que tomar cuidado com o detalhe. Sabe qual é? Meus amigos, nós falamos muito errado. Nós que a gente fala no nosso círculo de amizade, a gente fala muito errado. E um erro falado, reiteradamente, repetidamente, ele passa a ser o quê? Passa a ser o certo. Tanto que a gente fala errado que a gente toma aquilo como verdade. Um exemplo básico. Se você chega para mim e fala assim: Cereja, quando terminar a aula eu vou no cinema. Aí eu chego para você e falo: impossível. Por que, Cereja? Impossível você ir no cinema. Porque quem vai ao cinema e não no cinema. Aí você vai falar: pô, cara, né? Vai falar um palavrão, né? Pô, cara metido, né? Mas, gente, veja só. A gente não fala assim. Só que você tem que saber que isso aí está errado. Você vai fazer uma prova. Então, você tem que saber que está errado.
Então, estou falando o seguinte, fale errado, né? Olha só, eu estou falando isso, né? Mas olha só, fale errado, porque senão você vai ser excluído do teu meio social, né? Imagina você no teu círculo de amizade, você chegar e falar assim, vou à casa, né? Todo mundo vai falar, pô, o cara começou a estudar agora, já está querendo falar, tá metido pra caramba, ninguém vai falar com você, né? Então, ó, quer falar errado? Fala, mas saiba que está falando errado, porque você vai fazer uma prova. Show de bola? Bom, mas na lógica também nós temos isso, gente. A gente fala errado, né? E aquilo passa a ser uma verdade pra gente. Um exemplo, olha aqui, ó. Quando eu chego para você e falo, e faço assim, ó, eu pergunto, peço, né? Ô, amigo, faça 3 questões e traga na próxima aula. Então, quando eu falo faça 3 questões, né? Eu estou pedindo para você fazer as 3 questões. Aí você chega na aula e fala assim, e aí, amigo, fez as questões? Aí você fala, e cereja, ó, não fiz nada. Quando você fala não fiz nada, dá a entender o quê? Que você, né, nem tocou nos exercícios, né? Você não fez nada. Será que logicamente isso está correto? Gente, ó, o que seria fazer? Fazer é o ato de praticar, né? Eu fiz os exercícios. Então, se eu te pedir para você fazer 3 exercícios, se você fala eu fiz, você fez o primeiro, você fez o segundo, você fez o terceiro. Agora, quando você fala fiz nada é o quê? Não fiz o primeiro, não fiz o segundo, não fiz o terceiro, não é? Então, fazer nada é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Quando você fala não fiz nada, você está colocando o não antes. Então, você está negando tudo que vem depois. Então, você está negando o fato de fazer nada. Então, ó, eu estou negando isso daqui. O fato de não fazer os 3. Meus amigos, então, não fazer nada, logicamente, é o quê? Fazer tudo? Não necessariamente, mas é fazer alguma coisa. Pois eu estou negando o fato de você não fazer. Então, se você fez você não fez o nada. Se você fez 2, você também não fez o nada. Você pode até ter feito os 3, pode até ter feito tudo. Posso garantir que você fez tudo? Não, mas eu posso garantir que você não deixou em branco. Não é de Deus, né, gente? Aí você fala, meu Deus do céu, já está confuso. Não, gente, é lógica. Eu estou negando o fato de fazer nada. E a gente não fala, não fiz nada, como se fosse o quê? Absolutamente nada, né? O nosso dia a dia pensa assim. E o pior é quando eu falo, não fiz nada de dica de nada. Aí você tem que ficar pensando, não fiz, nada, 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 vai ficar naquele ping-pong, né? Gente, não estou falando que é para você agora mudar, corrigir todo mundo, pelo amor de Deus. Aqui a gente está estudando para concurso. Então, você tem que saber que no concurso você tem que identificar o que é certo e o que é errado. Logicamente, não fazer nada é uma dupla negação. Beleza? Então, estou negando 2 vezes. Ok? Vamos lá. Cuidado. Ó, a dupla negação não faz com que a proposição volte a ser verdadeira, né? A dupla negação, ela faz com que a proposição volte a ter o valor original. Se era verdadeiro, vai ser agora falso, né? Quer dizer, se era verdadeiro, volta a ser verdadeiro. Se era falso, volta a ser falso. Show de bola? Bom, olha só. Como é que ficariam as duplas negações dessas proposições? Eu tenho minha proposição aí, uma primeira. Hoje está calor. Qual é a negação? Se eu não tenho não, eu vou colocar o não. Então aqui, ó, hoje não está calor. Isso aqui é negação. Agora, como é que ficaria a dupla negação? Eu já tenho aqui o não. Estou negando quem? Estou negando esse daqui. Se aqui tem o não, o que eu faço agora? Eu tiro o não. Então, volta a ser o quê? Hoje está calor. Olha lá. Volta a original. Em nenhum momento eu estou falando que essa aqui é verdade, tá? Mas se essa aqui for verdade, aqui, né, a mesma coisa, volta a ser verdadeiro. Ah, e se isso aqui for falso? Volta a ser falso. O outro aqui, uma proposição R.
Não estudarei à noite. Qual é a negação? Aqui eu já tenho não, olha só. Eu já tenho não. Então agora a negação eu vou tirar o não. Então vai ficar estudarei à noite. Mas eu quero fazer a dupla negação. Então agora eu estou negando quem? Estou negando essa daqui. Então a negação de estudarei à noite vai ser o quê? Não estudarei à noite. Voltou a ser a original. Show de bola? Beleza? Bom, vamos falar agora de proposições compostas. Gente, ó, nós temos proposições simples, né? Proposições simples são aquelas proposições, né, que só têm uma única ideia, um único sentido, que também são chamadas de proposições atômicas. Agora, será que a gente só fala com proposições simples? Não, ficaria um negócio meio estranho, né? Por exemplo, eu tenho uma proposição simples assim: hoje é sábado, à tarde vou à praia, à noite vou ao cinema, né? Aí como é que você fala assim, ó? Hoje é sábado, à tarde vou à praia, à noite vou ao cinema, amanhã eu vou jogar bola. Vai chegar uma hora que você vai ficar nervoso, né? Fala, pô, Cereja, fala de uma vez só, fala direto. Então, o que seria falar direto? O que seria falar de uma vez só? Eu ligar todas essas proposições, todas essas ideias. Então, poderia dizer de que forma? Hoje é sábado e à tarde vou à praia e à noite vou ao cinema. Então, eu estou ligando uma proposição à outra. Vou pegar apenas duas. Hoje é sábado e à tarde vou à praia. Gente, quando eu falo hoje é sábado e à tarde vou à praia, eu vou deixar de ter uma única ideia. Eu vou passar a ter agora o quê? Duas ideias. Então eu passo a ter uma proposição composta. Composta ou molecular. Então lembra, atômica, uma, simples. Quando eu tenho vários átomos, eu passo a ter o que? Uma molécula, né? Vamos agora dar uma aula de química aqui, né? Meu Deus do céu. Então, eu tenho um átomo, que é uma só, molécula, várias. Então, uma proposição composta ou molecular vai ser aquela proposição formada por duas ou mais proposições simples. Beleza? Vem comigo. Ó, proposições compostas. Alexandre estuda no Rio de Janeiro. É uma proposição simples. Eu tenho uma outra proposição simples. Marcelo trabalha em São Paulo. Aqui, ó, você só tem a ideia de uma pessoa chamada Alexandre que estuda no Rio de Janeiro. Aqui você tem a ideia de uma pessoa, né, de nome Marcelo que trabalha em São Paulo. Mas eu poderia ligar essas duas assim, ó. Chamei agora de uma proposição P. Alexandre estuda no Rio de Janeiro e Marcelo trabalha em São Paulo. Gente, agora eu não vou ter uma outra ideia. Eu não tenho apenas uma ideia simples, eu tenho agora duas ideias. Alexandre estuda no Rio de Janeiro e Marcelo trabalha em São Paulo. Então agora eu vou ter duas ideias, eu tenho uma proposição composta. Ligadas por quem? Ligadas por um E. Mas só assim? Não. Olha só. Eu poderia também ligar através do ou. Alexandre estuda no Rio de Janeiro ou Marcelo trabalha em São Paulo. Agora, gente, é uma outra ideia. Meus amigos, isso daqui, essa proposição aqui, tem o mesmo sentido dessa daqui? Não, aqui vai dar o outro sentido, outra ideia. Aqui é uma coisa e outra. Aqui é uma coisa ou outra. Mas eu também poderia ligar assim, ó. Ou Alexandre estuda no Rio, ou Marcelo trabalha em São Paulo. Uma quarta situação seria, se Alexandre estuda no Rio de Janeiro, então Marcelo trabalha em São Paulo. E uma quinta e última seria, Alexandre estuda no Rio de Janeiro, se e somente se Marcelo trabalha em São Paulo. Meus amigos, olha, nós ligamos as mesmas proposições, só que através de 5 ligações. Eu usei primeiro o e, que eu vou chamar de conjunção. Eu usei o ou, disjunção. Ou uma coisa ou outra, que seria disjunção exclusiva. O se, então, condicional.
e o C e somente C, que vai ser a bicondicional. Essas 5 ligações é que vão fazer com que eu passe a ter uma proposição composta. Cada ligação vai dar um sentido. Cada ligação vai dar um resultado diferente que nós iremos estudar nas tabelas verdades, né? Nas tão temidas tabelas verdades, que vai ser no próximo bloco. Beleza, meus amigos? Vamos ficar por aqui. Daqui a pouquinho tem mais. Um abraço e até a próxima.